Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 7. Sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente, e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços, e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando normas que se fizerem necessárias. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para a elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das naturezas civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1, multa. Inciso 2, apreensão do produto. Inciso 3, inutilização do produto. Inciso 4, cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5, proibição de fabricação do produto. Inciso 6, suspensão de fornecimento de produtos ou serviço. Inciso 7, suspensão temporária de atividade. Inciso 8, revogação de concessão ou permissão de uso. Inciso 9, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Inciso 10, interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou de atividade. Inciso 11, intervenção administrativa. Inciso 12, imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante o procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, o FIR, ou índice equivalente que venha a substituí-la. Artigo 58. As penas de apreensão, de utilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou qualidade,
por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação, de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar a obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias, de fato, desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito julgado da sentença. Artigo 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 2º e 3º vetados. Título 2 das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 62, vetado. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando a determinação de autoridade competente. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo às correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º.
incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º, se o crime é culposo, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único, vetado. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, vetado. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produto, peça ou componente de reposição usados, sem autorização do consumidor. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, fazer afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos nesse Código incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção e depósito de produtos ou oferta de prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. Inciso 1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Inciso 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Inciso 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Inciso 4. Quando cometidos: a. por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica ou social seja manifestamente superior à da vítima. A linha B, em detrimento de operário ou rurícola de menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Inciso 5, serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos e serviços essenciais.
Artigo 77. A pena pecuniária prevista nesta seção será fixada em dias multa correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração de pena privativa da liberdade combinada ao crime. Na individualização dessa multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternativamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal, inciso 1, a interdição temporária de direitos, inciso 2, a publicação em órgão de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos da condenação, inciso 3, a prestação de serviço à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança das infrações de que trata este Código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidiu o inquérito entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente que venha substituído. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá: a linha A ser reduzida até a metade do seu valor mínimo, a linha B ser aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, incisos 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.